Esse salmo é um salmo de lamento e uma crítica contundente que o homem de Deus está fazendo a Deus. Ele começa tentando dar alguns conselhos a Deus, dizendo que a vida dele é tão precária que não valeu a pena ter sido redimido. O núcleo da mensagem dessa noite, o que eu quero falar, no final das contas, é de que a experiência humana, ela só faz sentido por causa de Cristo. Se não fosse Cristo ter descido do céu, ter encarnado, ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, nos prometendo salvação e nos garantindo redenção, a vida seria um grande absurdo e nada faria sentido, não valeria a pena. Portanto, o cerne da mensagem de hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, é que Cristo é o único que dá significado à vida e à existência humana. Fora isso, a vida seria um grande absurdo. Está aqui a experiência de vida que o salmista, no Salmo 73, compartilha conosco. E segundo ele, uma experiência de vida sofrida, tão sofrida que ele diz, não valeu a pena ter servido a Deus. Olha que crítica que a própria palavra de Deus traz. Eu gosto muito da honestidade da Bíblia, onde para criticar Deus e para criticar a verdade, você não precisa de um ateu. Você pode ler a própria Bíblia e ver a própria palavra fazendo críticas a si mesmo e a Deus, e é muito interessante isso, a maneira como ele levanta os problemas e como ele mesmo resolve os problemas. Ele, eu digo o Espírito, por meio da palavra. Como, por exemplo, a acusação que Jó faz a Deus, ele diz, por acaso o Senhor tem olhos como de carne como eu, para ver o que eu vejo? O Senhor tem pele como a minha, para sofrer como eu sofro? O que Jó está dizendo é, o Senhor não tem a menor ideia do que o ser humano passa. Quando Jó diz, maldito foi o dia em que eu nasci, ele está dizendo, não valeu a pena ter existido. É a acusação que Jó faz a Deus, e eu li em algum lugar uma coisa maravilhosa, onde o escritor, que eu já não lembro quem é, disse que em Jesus, Deus deu uma boa resposta para Jó. Quando Jó pergunta, por acaso você tem pele para saber o que é sofrer? Em Jesus, Deus olha para Jó e diz, sim, tenho. Eu sei o que é sofrer. Vamos ler o Salmo 73, verso 1, diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Antes de continuar a leitura, eu quero chamar a sua atenção. Ele começa dizendo assim, olha, realmente Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro, eu não tenho dúvida. Agora, deixa eu te contar a minha história. Eu quase me desviei da presença de Deus. Pouco faltou para eu meter o pé na jaca, é o que ele está dizendo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. E ele conta qual foi a tentação que quase tirou ele da presença de Deus. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza. A fraqueza do salmista, ele conta qual é. Verso 3, pois eu invejava o arrogante ao ver a prosperidade do perverso. Ele está dizendo, sabe qual é o meu ódio? É olhar para o meu vizinho ímpio, seja lá, macumbeiro, vamos colocar aqui, contextualizar. E o cara tem churrasco todo final de semana. Alegria, dança, pagode. Nunca falta o dinheiro da carne e da cerveja. O cara é feliz, a casa dele é grande, a grama dele é mais verde do que a minha.
O salmista olha para isso e diz: cara, eu detesto isso. Pois eu invejava o arrogante ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz: eu vejo o homem mau se dando bem na vida. Isso me dá ódio. É o que ele está dizendo. E o ódio dele é contra Deus, porque em última instância tudo tem a ver com Deus. Ele começa a descrever, do ponto de vista dele, nesse momento de crise em que ele está vivendo, ele faz uma descrição da vida do ímpio. Olha o que ele diz: para eles não há preocupações, os caras estão sempre tranquilos, cara, nada de ruim acontece com eles. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Eu não tenho ideia do que significa nédio e também não perguntei para o Aurélio. Na Bíblia de vocês tem alguma coisa diferente aí, uma linguagem mais carioca? Enfim, eles são saudáveis, a gente entendeu. Eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, quer dizer, eles são gordos, porque comem muito, eles têm fartura na mesa deles. Do coração brotam-lhes fantasias, eles estão sempre planejando a vida de uma forma tão fantasiosa e brilhante, como se não tivesse medo de nada, porque nada de errado acontece com eles nunca. Verso 8: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, eles são opressores, e eles brincam, ridicularizam do mais frágil. É isso que ele está falando, são arrogantes, são perversos, maliciosos, e debocham disso, com muita segurança, sabendo que nada de ruim vai acontecer com eles. Verso 9: contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Agora vai aqui a crítica que o salmista faz a Deus, verso 10: por isso, podia ter um aqui entre vírgulas, ó Deus, não tem, mas está aqui, subentendido, por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. A crítica que o salmista faz a Deus aqui é o seguinte: por isso, Deus, porque o Senhor permite que os maus, os perversos e os arrogantes tenham uma vida maravilhosa, é que o seu povo tem eles como fonte de inspiração, e fonte de que bebe, a largos sorvos, ou seja, o seu povo está tendo o ímpio como inspiração de vida, bebendo da água deles, e bebendo muito. Verso 11, e eles ainda dizem: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles zombam de Deus e está tudo certo. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Agora vai aqui a reclamação que ele faz da vida dele. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele diz: fui crente à toa. Cresci na igreja, fui um menino bacana, dei o dízimo de tudo, não fiz besteira, e o que aconteceu? Nada. A minha vida é uma droga. Não é isso que ele está falando? Com efeito, inutilmente conservei puro coração, fui santo à toa. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Por quê? Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Parece que existe uma conspiração cósmica contra mim, o que puder dar errado, dá. O Senhor não me favorece. É impressionante, Senhor. O ímpio dá tudo certo para ele, para mim, a vida é uma droga. A minha experiência de vida é terrível, é o que ele está dizendo. Pois de contínuo sou afligido
e a cada manhã castigado. Ele não diz que ele sofre a cada manhã, porque o sofrimento é uma palavra passiva. Não, estou sofrendo. Não tem ninguém imprimindo sofrimento a mim. Ele não usa a palavra sofrimento, ele usa castigo, que é uma palavra ativa. Alguém o está castigando, e é óbvio que ele está falando de Deus. Ele se sente castigado por Deus. Só que ele não tem coragem de compartilhar isso com ninguém. Ele diz: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O paralelo entre a devoção dele a Deus, o medo de falar do que ele sente e de ser uma blasfêmia, e ao mesmo tempo ele diz que os ímpios falam contra Deus e contra os céus, mas nada lhes acontece. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Eu quero dar uma parada aqui. Eu quero fazer uma reflexão filosófica e existencial com vocês. Eu pedi para projetar a imagem de um filme. Você pode projetar para mim? Tem um filme, gente, ele já deve ter passado há uns 5 anos atrás. Ele é engraçado, ele ganhou o prêmio Oscar de roteiro. Tá ruim, é esse filme aí, Gravidade, com a Sandra Bullock e esse bonitão aí. Qual o nome dele? Deixa eu ver, eu anotei aqui. George Clooney. A minha esposa disse: Michel, eu quero ver seu cabelo branco, você vai ficar igual o George Clooney. Oh, meu Deus, ela é cega. O pior é que eu vou ficar careca antes do cabelo ficar branco, né? De qualquer maneira, eu não vou ficar igual o George Clooney, né? Tá bom. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês, já que eu falei da Lívia. Gente, ela está curada. Graças a Deus, né? Não, vamos dar um amém maneiro, pô. Glória a Deus. Ela acabou o tratamento de quimioterapia, e aí fez um exame, a ressonância, e nós fomos na médica, na mastologista, que é a pessoa que vai fazer a cirurgia. E essa imagem iria mostrar o que a quimioterapia fez, né? Se deu certo, se não deu, enfim. E a mama dela está completamente limpa, está limpinha. Ela tinha também, havia enraizado para a axila, que são os linfonodos, né? E também não tem mais nada debaixo do braço, graças a Deus. Então ela vai fazer uma cirurgia só por precaução para limpar, vai tirar um pequeno pedaço só no entorno de onde o tumor estava, porque o tumor sumiu, enfim, para não haver possibilidade dele ter diminuído só a nível microscópico e voltar, né? Então ela está curada, graças a Deus, a gente está feliz. A ficha dela não caiu ainda, ela ainda vai passar pela cirurgia, depois vai fazer radioterapia, mas o pior já passou. Graças a Deus, a gente está muito feliz. Ela ficou uma careca linda, né? Linda, linda, ficou uma careca linda. Vocês viram foto dela? Não. Não, A gente descobriu, eu descobri pelo menos, que o cabelo, gente, é o adereço das feias. Quem é bonita mesmo não precisa de cabelo, fica bonita careca. Enfim, agora o cabelo dela já está crescendo, ela está até jogando assim. Deus é bom, a palavra de Deus diz em Jó, Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Eu não vou perguntar, mas por que, Senhor, o Senhor permitiu? Não sei, não quero saber. Ele faz, Ele sara, está bom, passou, o melhor aconteceu, a gente conseguiu glorificar a Deus no câncer e na saúde. Amém. Não nos desviamos, estamos na presença de Deus. É uma experiência horrorosa. Eu perdi minha mãe de câncer de mama, né? Surgiu na esquerda, lutamos 4 anos com isso, e a minha mãe morreu. Aí, de repente, a minha esposa aparece com câncer, eu digo: pô, Senhor, aí não. Aí tu está brincando. Aquela coisa, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Eu disse para Deus: eu não quero ser marinheiro, eu quero mar calmo. Enfim, mas foi, graças a Deus. Vocês apagaram a luz, pode voltar a acender? Ficou escuro. No filme Gravidade, a Sandra Bullock e o bonitão, eu sempre esqueço o nome dele, George Clooney. Eu não gosto de homem, não entendo, mas a minha esposa diz que ele é bonito, então eu vou dizer que ele é bonito.
o George Clooney, eles são astronautas e eles estão consertando uma estação espacial e destroços de uma outra estação espacial que explodiu, da China, vem, passa e bate na estação espacial deles e explode a estação espacial deles. Eles ficam à deriva no espaço. Daí em diante, eles precisam lutar para conseguir encontrar uma outra estação espacial, né? E eles estão em busca de uma estação espacial russa, que está próximo a eles, para entrar ali e tentar ser resgatado, voltar para o planeta Terra. Ponto, vou dar a sinopse do filme. A sinopse não, eu vou dar o spoiler todo, vocês se não viram, se ferraram, porque eu vou contar o filme. Porque a pregação é mais importante do que o filme, depois vocês assistem. O filme não é um filme de ação, apesar de ter ação, ele não é um filme enfim, de qualquer coisa, ele é um drama existencial. A pergunta que o filme quer responder é: a existência humana vale a pena? E aí a brincadeira que o autor faz é: se você tivesse oportunidade, e faça essa reflexão, se você tivesse oportunidade de antes de nascer, olhar para o planeta Terra, para a vida, para a existência humana, ver como vai ser a sua vida e escolher se você quer nascer ou não, qual seria a sua escolha? Essa é a brincadeira que o filme faz. E essa reflexão que ele quer provocar na gente. Antes do acidente na estação espacial acontecer, os dois conversavam. E ela começa a contar a vida dela e ela fala de um momento mais dramático da vida dela. Ele pergunta se ela é casada, ela diz que não, é divorciada. Ele pergunta o motivo do divórcio. Ela diz que o casamento não suportou a perda da filha. Ela tinha uma filha de 7 anos de idade, a filha estava na escola, e por um acidente bobo, ela tropeçou na escada, caiu, bateu a cabeça e morreu. E o casamento não suportou o luto. E isso é muito comum acontecer, infelizmente. Ele divide a experiência dele com ela. E ela fala: e você é casado? Ele diz: não. No ano tal, na data tal, era o meu aniversário de casamento. E eu estava na missão X, na estação espacial, e eu passava por cima do Texas, o meu estado. E eu fiquei olhando para ela, para o Texas, e eu gostei de imaginar que ela estava da varanda da nossa casa, olhando para mim. Mas quando eu voltei, eu descobri que naquele dia ela estava me traindo com meu melhor amigo. O acidente acontece, eles vão começar a lutar pela vida, e ali começa um processo, e eu quero convidar você a assistir o filme, é um filme muito bacana, e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que ninguém com quem eu conversei percebeu isso. Começa um processo de novo nascimento, onde toda a estética do que você vai enxergar é como se um espermatozoide tivesse entrando num ovário, num útero, e estivesse nascendo, porque ela começa a lutar pela existência, lutar pela vida, e ela consegue, enfim, entrar numa estação russa, que é pequenininha. Então ela tira todo o seu traje de astronauta, fica com aquela sobrepele colada branca, ela entra em posição fetal e fica girando no meio daquela bola. Ali eu me dei conta, eu falei: isso é um útero, e ela está nascendo, e de fato, e aí ela começa a lutar sozinha pela vida, e tem uma hora que tudo dá errado, ela desiste, ela desliga o oxigênio da nave e resolve morrer. E aí aparece o George Clooney, e fala uma coisa muito interessante, de todo o discurso, ele diz: olha, não desista, a pior coisa que poderia acontecer com alguém aconteceu com você, você perdeu a sua filha, nada pior do que isso pode acontecer, então volte e viva. Ela acorda e luta pela vida,
ela vai conseguir chegar no planeta Terra, cai dentro d'água, sai da água, claramente uma imagem de uma criança saindo do útero e da água. A ideia do filme é essa: se você pudesse olhar para o mundo, para a sua vida, e decidir vale a pena ou não vale, o que você faria? Eu tenho aqui um dos meus autores favoritos, é C.S. Lewis, não sei quantos de vocês conhecem. Ele escreveu o livro que virou um filme da Disney, chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, As Crônicas de Nárnia. Ele era um grande homem de Deus, um pastor, mas antes de ser um pastor, ele era ateu. E a história dele é muito interessante. A pessoa que ele mais amava na vida era sua mãe, e aos 10 anos de idade a mãe dele morre de câncer. O pai dele não tem como criar ele e o filho, e bota ele no orfanato, junto com o irmão. E ele cresce no orfanato. E ele jura para ele mesmo que nunca mais ele amará ninguém, porque a única pessoa que ele amava morreu. Portanto, ele tem a impressão psicológica de que o amor dói demais. Só que aos 50 anos de idade, esse solteirão, já convertido, já pastor, conhece uma mulher, se apaixona por ela e se casa com ela. 6 meses depois ela morre de câncer. No velório, o diretor da Universidade de Oxford, onde ele era professor de literatura, quando o diretor entra no velório, C.S. Lewis, do lado do corpo da esposa, grita para ele: não diga foi melhor assim. Aliás, é a pior coisa que você pode falar num velório para alguém. Não foi melhor, foi uma droga. Quando eu vou no enterro de alguém e a pessoa pede para falar alguma coisa, eu não falo nada. Eu abraço a pessoa e choro junto. Morreu mesmo, não foi melhor. Ele diga: não diga foi melhor assim. Deus é um sádico cósmico e nós somos ratos em seu laboratório. Ele está brincando com a gente. Esse pastor fica 3 meses vivendo essa experiência, e ele escreve um diário. Eu comprei o livro que virou um livro, é horrível, não comprem, não leiam. Ele fala os maiores absurdos contra Deus, ele só chama Deus de o sádico, o sádico, o sádico. Só que 3 meses depois, um dia ele acorda, e ele diz que ele acorda com uma alegria estranha no coração. Ele se ajoelha, ora e se reconcilia com Deus. Deus não falou nada para ele não ouviu uma voz, não veio nenhuma ideia extraordinária sobre a beleza, a glória, a graça de Deus, nada. Só uma alegria. A tristeza se foi e ele se reconcilia com Deus de forma absolutamente subjetiva, afetiva. E aí ele escreve um outro livro chamado Surpreendido pela Alegria. Surpreendido pela alegria. Antes dele se converter, olha o que ele diz. Ele era ateu. E ele diz: eu estava muito zangado com a ideia de um Deus não existir. Mas quando eu pensava na possibilidade dele existir, eu também ficava zangado com ele, por ele ter criado um mundo. Por que criaturas deveriam ter o ônus da existência forçada sobre eles? Essa é a acusação de Jó. Maldito o dia que eu nasci. Por que criaturas deveriam ter o ônus da existência forçada sobre elas? Uma existência que Deus impôs a elas sem o consentimento delas. Nunca pedimos para existir. Fui atacado por uma série de pensamentos sombrios sobre fracasso profissional e sobre o fracasso literário. Ele era escritor. Tanta raiva contra a pobreza e o medo e toda a rede infernal em que eu parecia estar.
Vou parar por aí, se você quiser depois ler C.S. Lewis. Eu só quero descrever essa sensação, essa experiência que alguns homens olham para a vida, uma vida sofrida, e diz, não vale a pena. Se Deus, antes de criar o mundo, Ele sabia, e sabemos que Ele sabia, eu não sei qual o nível do seu calvinismo, o meu é o mais alto possível. Ele não só sabia, como Ele decretou toda a história, de acordo com a minha visão teológica. E se Ele sabia que ia dar nisso, por que Ele não mudou de ideia? Bom, se Ele criou, a resposta para mim é muito óbvia. Ele diz, apesar de tudo, valerá a pena. Bom, ok. Alguém pode dizer para você, mas para mim não. A minha resposta é outra. É o que alguns homens disseram. Esse é o drama desse homem. Esse é o drama do salmista. Ele está dizendo, eu sou salvo, eu sou redimido, Deus me alcançou, mas eu não me sinto redimido. A minha vida ainda é uma porcaria. É o que o salmista está dizendo. Eu quero te fazer uma pergunta. Não precisa me responder. Você se sente redimido? Você se sente redimido? Em geral, os nossos sentimentos de redenção, de salvação, eles são temáticos, e cada um de nós tem um tema. Se você perguntasse para o aleijado que Jesus curou, você se sente salvo? Ele vai dizer, sim, eu era aleijado, agora eu não sou mais. Se você perguntasse para o cego, você se sente redimido? O cego diria, sim, eu era cego, agora eu vejo. A prostituta diria, eu era prostituta, agora eu sou uma mulher santa. E você, qual é a sua história? Para onde você pode apontar e dizer, eu era assim, agora eu sou assado. Cada um de nós tem uma história, que temos a sensação de que fomos redimidos por causa daquela história. É óbvio que a redenção, ela é muito maior que aquilo, mas geralmente nós nos apegamos a um tema. E quando aquele tema degringola, continuamos nos sentindo redimidos? Quantas mulheres estão ainda esperando a redenção afetiva, aguardando um casamento bacana? Quantas pessoas estão como salmista, aguardando uma redenção financeira? Porque está sofrendo de pobreza, e é absolutamente legítimo desejar que Deus venha redimir a sua vida financeira. Quantas pessoas estão aguardando uma redenção profissional? Um emprego, um cargo, onde você se sinta dignificado, respeitado, reconhecido, honrado, onde você se sinta socialmente útil, relevante para a sociedade, onde você faça diferença, onde você não se sinta medíocre, mediocrizado. Quantas pessoas estão esperando redenção psicológica? Porque apesar da vida ser até mais ou menos, mas você tem umas perturbações mentais e os seus dramas internos, e você espera redenção psicológica, redenção moral, onde você tem vícios comportamentais, e você espera que Deus venha em algum momento e venha redimir você daquilo. O salmista está falando que ele foi redimido, mas ele não se sente redimido, e ele chega ao ponto de dizer, nem vale a pena ser crente, porque não faz a menor diferença. E a grande virada desse salmo é o verso 17, na minha Bíblia, ela está assim, até aqui entrei no santuário de Deus, o até aqui está sublinhado. A nossa vida e as nossas orações têm que ser assim, cheia de até aqui, mas, porém, sobretudo, no entanto, contudo, até aqui. A diferença entre o crente e o ímpio é que o ímpio reclama de Deus, o crente reclama de Deus para Deus. O que esse cara fez? Ele foi para a igreja reclamar com Deus, ele entrou no templo, olha o que ele diz, até aqui entrei no santuário de Deus.
E ali Deus me visitou e a ficha caiu. E atinei, olha o que ele diz, e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Olha como a descrição que ele faz da vida do ímpio agora vai ser radicalmente diferente da primeira descrição que ele fez. É óbvio que ele estava fazendo um elogio superlativo à vida do ímpio, mas porque os olhos dele estavam enxergando coisas completamente distorcidas. Não, agora ele diz, não, eles não estão tranquilos enriquecendo, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Olha a descrição que ele vai fazer dele mesmo, olha que lucidez que o Espírito Santo traz para a gente em momentos de oração. Ele diz, verso 20, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Perdão, é agora, versos 21 e 22, ele vai falar de si. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, ou seja, ele diz claramente que o coração dele estava amargurado. A amargura entrou no coração dele, e aí então distorceu toda a visão de vida que ele tinha. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, agora ele vai fazer uma descrição da vida dele. Não mais como se não valesse a pena ter servido a Deus, mas olha só, a visitação de Deus, o que provocou nele. Parece que a mesma coisa que aconteceu com o salmista aqui no templo, aconteceu com C.S. Lewis ao acordar uma manhã. A alegria invadiu o coração dele e o significado da vida voltou. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele diz, não. Na minha vida, apesar de todos os problemas, Deus tem me guiado, Ele tem me dito por onde andar, e eu ainda tenho certeza que no final da vida, Ele me receberá de braços abertos na glória. Eu sei para onde eu estou indo, na vida e na morte. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Olha que coisa, meus irmãos. O que me chama a atenção nesse texto, sobretudo, é que a experiência de vida do salmista, ele não descreve que mudou. Ele não diz até que Deus veio e mudou a minha sorte, e eu comecei a prosperar mais do que o meu vizinho. Ele não diz isso. Ele diz que ele foi visitado por Deus, enquanto ele estava no templo em oração, os seus olhos se abriram, o seu coração que estava amargurado, embrutecido, intoxicado por um monte de mentiras, foi curado. Ele passou a ver os benefícios de estar com Deus. O que mudou? Mudou a percepção dele da vida e mudou a percepção dele de Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Tem um teólogo, que é um grande teólogo, ele ainda é vivo, chamado Jürgen Moltmann. Ele é alemão, é bem idoso, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, e como ele é alemão,
aos 15 anos de idade, ele era um soldado nazista. E invadindo a Inglaterra, um adolescente, 15 anos de idade, invadindo a Inglaterra, ele disse que o melhor amigo dele, que cresceram juntos, estava a 20 metros dele. Uma bomba explodiu e ele viu o amigo dele ser despedaçado e os pedaços do corpo do amigo se espalharem. Ele foi preso pelo exército inglês e no cárcere um capelão levou para ele uma Bíblia. E ele leu as palavras de Jesus na cruz, quando Deus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele se converteu. Ele disse que em Jesus ele entendeu que Deus sentiu a mesma sensação de terror e abandono que ele sentia. Então ele entendeu que Jesus veio para se compadecer e participar da cumplicidade da experiência humana. Ele disse: Jesus sentiu o que eu sinto, sensação de desamparo e de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Dentre alguns livros que Jürgen Moltmann escreveu, ele escreveu um livro chamado Deus Crucificado. E nesse livro, apesar de muito polêmico o que ele diz, e alguns teólogos mais ortodoxos não concordam com ele, ele diz o seguinte, que Deus não enviou Jesus na cruz só para redimir o homem. Deus enviou Jesus para morrer na cruz para redimir a si mesmo também. De ter criado o homem e ter permitido que o homem vivesse a condição que vive. Para poder dizer para Jó: sim, eu sinto o que você sente. Então, na cruz, segundo Jürgen Moltmann, Deus redime o homem e redime a si mesmo. Porque seria um grande absurdo Deus criar o homem, sabendo que o homem vai cair, e permitir que o homem viva uma vida de queda, uma experiência precária, e fique por isso mesmo. A vida seria um grande absurdo se Cristo não tivesse redimido a existência humana. Nos meus piores momentos de ateísmo, já crente, mas lutando com problemas de incredulidade, eu já disse para Deus, falei: Senhor, o Senhor diz que é glorioso, mas o Senhor já percebeu que o mundo é uma favela? E qual é a glória de ser rei de uma favela? Eu moro na cidade de Deus, né? E eu acho ridículo a maneira como o chefe do tráfico lida. Ele acha que é o Deus, mas o cara não pode ir no Barra Shopping. O cara não pode ir à praia. Ele não pode desfrutar do dinheiro que ele tem. Ele mora na favela e ele é o dono do quê? Da favela. Gente, qual é a glória de ser o dono da favela? Eu falei isso para Deus, eu falei: Senhor, o Senhor é o Senhor, mas o planeta é uma favela. Qual é a glória, meus irmãos? E eu quero terminar lendo um outro texto para vocês. É que Deus redimiu a favela. Ela ainda está feinha, mas ela vai virar um condomínio de luxo. Abra comigo em Romanos, capítulo 8, eu quero ler esse texto, eu quero terminar. Romanos, capítulo 8, verso 22. Diz assim a palavra de Deus: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, a criação, nas minhas palavras, virou uma favela. E ela está angustiada por isso. E não somente ela, mas também nós,
nos tornamos os favelados. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos, e aqui é um gemido de dor, de angústia, de tristeza, de insatisfação, de incompletude, não estamos completos. Então, para com essa palhaçada de dizer, não, um dia eu estarei pleno. Não existe plenitude, né? No filtro do Instagram você pode estar plena, né? Mas é só no filtro do Instagram, não existe plenitude nessa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo nós, que fomos salvos por Jesus, e que temos as primícias do Espírito, as melhores partes do Espírito, e as primeiras partes, não temos todas, também gememos juntamente com a criação, gememos de dor. Apesar de termos sido salvos e redimidos, a vida ainda é, mesmo redimida, cheia de gemidos. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Existe uma doutrina na teologia sistemática que se chama o já e o ainda não. Vocês já ouviram falar nisso? Não? É muito bom. Diz que nós já fomos salvos, mas ainda não. É tipo a Lívia, por exemplo, que já foi curada, mas ainda não, vai ter que fazer a cirurgia, ainda vai ter que fazer radioterapia. A médica diz que vai tirar um linfonodo, vai fazer na hora uma biópsia para ver se está bom ou está ruim. Sempre tem um quase lá. Mas já deu bom. Já deu bom. Até aqui é a melhor notícia. O já e o ainda não é isso. Nós já fomos salvos, mas ainda não. O diabo já foi vencido na cruz, mas ainda não. E aí Calvino diz que é o seguinte, quando diz que ele foi preso e o Satanás está preso, Calvino diz, bom, é como um cachorro que está preso numa coleira. O cachorro só consegue ir até onde vai a coleira. Mas ele não está ainda totalmente aprisionado. Porque ainda resta uma redenção final. E o que isso tem a ver com o salmo que eu acabei de ler? Ora, essa era a angústia do salmista. Ele já foi redimido, mas ele diz, caramba, mas a vida ainda é ruim pra caramba. Até que ele foi tomado de novo pela esperança, pela saúde da esperança. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, onde toda a criação, incluindo o nosso corpo, será redimido. Ainda vou ter a cara do George Clooney, porque na esperança fomos salvos. Preste atenção nisso. Na esperança fomos salvos. Se você não ouviu nada do que eu disse até agora, guarda só isso aqui. Na esperança fomos salvos. E ele vai explicar o que significa isso. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ele está dizendo o seguinte, meus irmãos, você se sente redimido, não precisa ficar constrangido e dizer, pô, às vezes não. Martinho Lutero, um grande teólogo que me ajudou tanto na minha caminhada, ele diz, a salvação, a redenção, ela não é sensível. Você não sente. Você sente pecado, você sente dor, você sente tristeza, você também sente alegria. Mas eu sinto que sou salvo? Não, não sente. Ele diz, a salvação se dá na fé. Eu creio que sou salvo. Porque eu tenho em mim alguma marca? Não, porque a Bíblia diz que eu sou. Então Lutero diz, a salvação, a prova de que eu fui salvo não está em mim, está fora de mim, está na Bíblia. Mas o meu coração diz que eu sou pecador, o meu coração diz que eu sou blasfemo ou blasfemo? Blasfemo, né? Tá bom. Contra Deus. Lutero diz, manda o seu coração calar a boca, não entende nada da palavra de Deus. Mande o seu coração calar a boca e fica com o que a palavra de Deus fala. Diz que se você crê em Cristo, você é salvo, então manda o seu coração calar a boca. Ou seja, isso é ser salvo na esperança.
A Bíblia diz que eu sou salvo, então eu sou salvo. Mas é uma esperança que não se vê, é óbvio. Se eu vejo, como espero? Lutero ainda faz a diferença entre fé e fato. Ele diz: a fé, como diz Hebreus, é a certeza das coisas que se espera. E a convicção, de fato, para mim é um fato, mas eu não vejo, de fatos que não se veem. Ele diz: a fé só é necessária quando você não alcançou ainda o que você espera. Quando a coisa que você espera chega, é palpável, você não precisa mais de fé, a fé acaba. Nós somos salvos pela fé, na esperança, naquilo que não vemos. O que eu tenho hoje? Eu tenho a promessa de que sou salvo, e isso deve me bastar. Quanto às minhas pequenas redenções, psicológica, moral, financeira, afetiva, essa eu vou orando, pedindo para Deus dar. É o que ele diz aqui mesmo, no verso seguinte, que o Espírito intercede, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo, a gente não sabe orar, às vezes a nossa alma só geme de dor, mas de uma dor que a gente também não consegue expressar em palavras, porque está sentindo. Ele diz, o Espírito tem a capacidade de pegar esse gemido inexprimível, que não tem expressão, que não tem forma, que não se encarna em palavras, que ainda é uma experiência psicológica estranha para você, é uma dor que você não consegue descrever, o Espírito transforma ela em oração, e intercede por você. Às vezes, dor é o Espírito orando na gente, fazendo com que eu aprenda a suportar os gemidos da vida, e ainda assim viva alegre na esperança de que essa vida vale a pena, porque Cristo redimiu ela. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está dizendo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, então você vencerá também. Eu venci o mundo, então você vai triunfar sobre os seus inimigos. Nessa vida, não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, esse mundo que te aflige, é um mundo vencido. Vencido, Michel, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Esse mundo é um mundo derrotado. Ele te aflige, mas ele está derrotado, cara. É um fato consumado, não há nada, não há uma expectativa para além do que Jesus disse. É eu dizer, cara, está acontecendo? Está difícil? Está. Tem gemidos ao meu redor? Tem. Mas esses gemidos já foram vencidos. Eu estou com o meu Senhor. Veja, meus irmãos, em última instância, a única coisa que dá sentido à existência é você se apegar em Jesus. Ele morreu na cruz por você, Ele redimiu a história, Ele redimiu a criação, Ele redimiu você. O que não faz sentido ainda é porque ainda será redimido. Espera, na glória tudo fará sentido. O que você precisa fazer é se alegrar no fato de que Ele te salvou. Mas se o seu coração estiver amargurado e você não conseguir ter a plenitude da alegria, na esperança da salvação, eu convido você a orar e passar pela mesma experiência do salmista, até que entrei no santuário de Deus, e ali o Espírito me visitou, e tudo fez sentido, porque eu continuo crendo em Deus, mesmo quando o meu coração está confuso, porque eu não acredito tanto em mim. Quando eu duvido de Deus, eu duvido da minha dúvida, eu não acredito em mim, eu continuo confiando de que Deus é santo, perfeito e absoluto. Se Ele não faz sentido para mim, é porque eu sou burro demais para entender o sentido de Deus. E aí eu oro e peço para Deus curar o meu coração. Eu quero convidar você a orar, para que o Espírito Santo te visite. Vamos ficar de pé, vamos orar? E para que o Espírito, que Jesus chama de o Consolador, te console, te conforte, te encoraje e te anime na jornada da vida. E que Jesus, o Redentor,
seja o centro da sua existência e o único que dá sentido a ela. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque os teus planos são perfeitos. E ainda que na caminhada, por várias vezes, a gente não entenda as coisas que estão acontecendo, a vida pareça absurda, eu continuo crendo no Senhor, desconfiando da minha mente, do meu coração, e confiando na verdade de que o Senhor enviou o seu Filho, que morreu na cruz por mim, ressuscitou ao terceiro dia, levou cativo o cativeiro, derramou dons aos homens, levantou a sua igreja, venceu o diabo, me lavou e me perdoou dos meus pecados, intercede, enviou o Espírito a mim, intercede por mim. E o Senhor diz: está tudo resolvido, filho, está tudo resolvido. Apesar das dificuldades, das suas aflições, tudo já foi derrotado por mim, tudo que te aflige já foi derrotado. Qualquer grito nessa vida contra você é o grito do derrotado, é o choro do vencido. Não se abata por eles. E por isso, Senhor Jesus, traz a nós o conforto que o Espírito traz, que não pode ser traduzido em palavras. É uma alegria do Espírito e uma confiança no nosso Redentor, que a gente não consegue traduzir em palavras, a gente só consegue experimentar e se alegrar e olhar para a vida e dizer como salmista: toda a terra está cheia da bondade de Deus. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue a tua bondade espalhada pelos quatro cantos da terra, e que a gente enxergue a tua bondade em toda a experiência humana, e que a nossa experiência existencial e psicológica de vida seja redimida pelo teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.